Eu me lembro, acho que foi no fim do ano passado, em meados do ano passado, eu tive junto com a Abel lá em Curitiba, né? E eu não sabia dessa história do projeto, que tinha o Calvino dentro do projeto e tal, né? E a gente estava falando com um grupo de animadores culturais que trabalhavam a questão da leitura em vários municípios lá no Paraná, todos muito preocupados, alguns desesperançados, né? Mundo da leitura, muito difícil, a gente não consegue nada e tal. E eu li para eles, na ocasião, um trecho do Cidades Invisíveis, né? Em que justamente o Cidades Invisíveis, na verdade, é um diálogo do Kublai Khan com o Marco Polo, que vai descrevendo essas cidades. E, no fim do livro, o Kublai Khan pergunta para o Marco Polo: olha, você conheceu todas essas cidades, está falando dessas cidades para mim? Você, nessas suas andanças, conheceu o inferno? Né? Sabe onde fica o inferno? E sabe onde fica o paraíso? Né? Algo mais ou menos assim, né? E o Marco Polo responde a ele, diz: olha, na verdade, o inferno é esse aqui, é o inferno dos viventes, né? E o paraíso também é esse aqui, e também é o paraíso dos viventes, né? E o que cumpre a gente é descobrir ao redor da gente quem e o que é inferno, e quem e o que é paraíso. E quando a gente percebe quem e o que é paraíso, a gente simplesmente dá espaço e segue adiante, né? E, em seguida, a Abel contou desse projeto que faz exatamente isso, né? Que põe o foco, né, nessa construção do tal paraíso dos viventes, né? Então, é uma alegria imensa. Eu também entrei em contato com a leitura de um modo, digamos que inusitado. Depois eu descobri que não é nada inusitado, né? Mas não era o que estava nos manuais, porque nos manuais está que você vai entrar em contato com a literatura, provavelmente na tua aula de português, ou qualquer coisa por aí, né? E eu, na verdade, o que me encantou, o que primeiro me chamou a atenção para esse mundo, foi um negócio que na minha casa era meio que banido, não podia, né? Quando eu era criança. Isso, estou falando de coisas dos anos 50, fim dos anos 50, começo dos anos 60, fim dos anos 50, que era a radionovela, né? Na época era um gênero, né, que dominava, mas radionovela não era na minha família, não. Radionovela não é para você ouvir, né? E então eu ia escondido ouvir radionovela, porque no terreno ao lado da minha casa tinha uma antena da Rádio São Paulo, que era uma das maiores difusoras de radionovela na ocasião. Então tinha antena lá, e tinha um senhor que ficava na porta, né, tomando conta da antena, naturalmente com a rádio sintonizada na Rádio São Paulo, ou sei lá, ouvindo aquelas radionovelas. Então a gente ia lá, sentava em torno dele, ele era uma espécie de guru que não falava, né? Quem falava era a antena, a gente entendia que quem estava falando era aquela antena contando aquelas histórias para a gente, né? E a gente ia mergulhando naquelas histórias. E isso foi me chamando, vamos dizer, a atenção para a narrativa, para a ficção, e eu acabei entrando nesse mundo, né? E uma das coisas mais divertidas, de vez em quando eu ando por aí também falando com o pessoal de biblioteca ou da leitura e tal, é perguntar como é que foi, quer dizer, qual é a lembrança que você tem da primeira coisa que te encantou, como é que você foi encantado pela leitura, né? E a diversidade de histórias que a gente ouve é maravilhosa. Vem cada história, a gente não espera, né? Vem coisas incríveis, né? Mas, em muitas delas, está por trás, eu diria que quase todas, né, está por trás um guru mais falante do que o nosso, lá da Rádio São Paulo, né? Está por trás ou um bibliotecário, ou um professor, normalmente uma avó, uma mãe, que contam histórias de si,
né, que contam histórias da família, que começam a partilhar suas heranças culturais, né? E por trás disso aí vem todo o resto, né? Eu também não sou especialista. A única coisa que eu tenho em comum com vocês, estou brincando, né, é que eu também não sou especialista em biblioteca. Mas fui atraído por esse mundo e estou trabalhando nesse mundo já há algum tempo, né? No encontro, quer dizer, com as bibliotecas, eu tive muitas surpresas, né? E a primeira surpresa que eu tive foi essa espécie de generosidade que a gente encontra no mundo da biblioteca e da leitura, que é a generosidade de compartilhar suas experiências e compartilhar seus insucessos também, né? Eu acho que, às vezes, a gente fala demais dos acertos que a gente faz aqui na biblioteca, por exemplo, né? E a gente deveria nunca falar de menos dos erros que a gente faz nessas bibliotecas, ou dos aprendizados, porque isso aqui é um aprendizado, não é modelo de nada, né? No começo se falava, eu vi a gente se referindo, a biblioteca aqui é modelo, fala de jeito nenhum, não é modelo, porque modelo pressupõe você ter uma solução, você ter algo pronto, acabado, que as pessoas... E não é nada disso, é uma construção, é a tal contribuição milionária de todos os erros, né, do Oswald, né? E essa é um pouco a nossa história aqui. Quando a gente começou, quer dizer, a gente evidentemente, quando a gente discute a questão da biblioteca pública, e a gente tem falado muito no CISEB sobre, afinal de contas, qual é o papel da biblioteca pública, como é que ela tem que se articular, o que ela tem que se propor, quais são os desafios, o que a gente tem para fazer, né? E a gente começa a olhar as experiências interessantes, no mínimo interessantes e as exitosas, né, no mundo da biblioteca pública, a gente começa a distinguir coisas comuns, né? Para falar disso, eu vou me permitir, embora aqui tenha um monte de especialista e eu não seja um especialista, mas eu vou me permitir falar um pouquinho só sobre a questão do que é essa biblioteca pública, porque essa biblioteca pública que tem valores democráticos, que tem valores cidadãos, né, a gente tem a impressão que é uma coisa, ela é muito recente na história, né? A biblioteca, aquela biblioteca de Alexandria, as bibliotecas de conservação da Idade Média, né, a história delas não é essa, né? A história da biblioteca, primeiro, tem essa história mítica da biblioteca que se constrói querendo deter todo o saber, querendo ter todo o saber debaixo né, que é um sonho babélico, né, e é um sonho até bacana, um mito bacana e tal, né? Mas, rapidamente, essa história de deter todo o saber, né, vai trazer bibliotecas que querem justamente deter o saber, né? Reter o saber, concentrar o saber e dar acesso às poucas, né, às poucas e boas, como você diz, às poucas pessoas que podem ter acesso. Ela vira um instrumento de poder, né? E a ideia de conhecimento que essas bibliotecas trazem, não estou falando das muito antigas, porque a gente sabe muito pouco, mas, por exemplo, as bibliotecas da Idade Média, né, é que existe o saber, né? Um saber, né? E este saber é perigoso, né? E, portanto, ele tem que ser controlado por gente que pode lidar com ele, né, e ministrado a conta-gotas a quem interessa ministrar, né? Essa é uma história da biblioteca, né? A biblioteca não era pública, né, no sentido em que nós conhecemos a partir do século XVIII, XIX, né? Lá nesse momento começa uma virada iluminista da biblioteca,
E a biblioteca começa a ser entendida como um instrumento de acesso, né? Então, você tem lá as revoluções burguesas, século XVIII, começa a Revolução Industrial, e existem duas questões que se colocam. Uma questão é a questão do acesso, quer dizer, ok, se nós estamos dizendo que né, liberdade, igualdade e fraternidade, o que fazer com o conhecimento? Mas também tem a necessidade instrumental, né, de prover conhecimento, né, para as várias, né, a formação da mão de obra, para os vários talentos que têm que ser desenvolvidos a partir da Revolução Industrial e tal. Essa biblioteca, ela sobre a biblioteca anterior, ela incorpora alguns valores, né? Mas ela ainda é uma biblioteca que entende que o saber é algo a ser administrado, né? Tudo bem, agora nós vamos dar acesso, mas ele tem que ser administrado. É o saber, né? Ou seja, na verdade a gente sabe, isso era um saber, né? Mas é tido como o saber e é o saber que será administrado, né? E essa vamos dizer, a biblioteca chamada acesso e difusão, né? Muitas das nossas bibliotecas, eu diria que a enorme maioria das nossas bibliotecas públicas vem desse DNA, né? Quando a gente vê lá a biblioteca, a sala de leitura da Biblioteca de Nova York, né? É uma biblioteca identificada que nasceu sob essa égide, né? A nossa Biblioteca Nacional, a maior parte das nossas bibliotecas públicas, né, elas nascem sob essa égide, a égide do acesso, da difusão, né? E aí, a partir de um certo momento, começa a se discutir uma outra coisa no mundo, né, no mundo e, por consequência, no mundo da biblioteca, né? Que não tem, que parte de algumas mudanças. Eu, como eu disse, não sou especialista, muito menos sociólogo, né? Mas a gente vai ver, quer dizer, primeiro, a ideia de que as sociedades começam a ficar complexas, né? Você começa a ter uma complexidade que se reproduz no que se chama de conhecimento, né? E isso faz a gente ver que, na verdade, essa complexidade sempre existiu, mas não era reconhecida, né? Que, na verdade, não existe o conhecimento, não existe o saber, existem conhecimentos, existem saberes muito diferentes, né? Ligados a visões, ligados a grupos de pessoas, ligados a sociedades, né? A segunda coisa que acontece em decorrência disso é se perceber essa história de que conhecimento e cultura não são um monolito, não são né, algo que alguém detém e que vai distribuir da maneira que acha mais inteligente de fazer, né? Mais recentemente, há essa proliferação do conceito de rede, né? Que parece que vem do negócio da internet, do mundo digital e tal, mas, na verdade, vem dessa sociedade complexa e das pessoas querendo se reconhecer, se interligar e se colocar, né? E isso muda completamente, começa a mudar o modo de se pensar instituições como a biblioteca. A biblioteca era vista, no século XIX, como uma instituição que tinha, por exemplo, a importância do correio, ou da universidade pública, que foram instituições que foram formadas nessa época, do jeito que a gente conhece hoje, né? Porque a universidade existia antes, mas que estavam ligadas a esse projeto, né? Das sociedades que vinha do iluminismo, das sociedades liberais e tal, né? O que é essa biblioteca agora, né? Essa biblioteca ela tem que continuar a prover acesso no sentido de que ela é uma garantia de defesa de direito, né? De direito a acesso aos vários conhecimentos, às várias literaturas, às várias leituras, né? Mas ela tem que ser o local de discussão, e a Bel explorou isso muito bem, né? E tem que ser local de criação, né? E ela só consegue se completar
como plataforma, realmente, se ela conseguir representar essas três vertentes. Isso não é novo. Isso não é coisa da semana passada, né? Isso está sendo discutido já há alguns anos, talvez décadas, né? Mas não é o que a gente mais vê por aí, né? Essa biblioteca, que quando eu contei no começo, né, quando a gente falou do surgimento da Biblioteca de São Paulo e da relação dela com o CISEB e do porquê surge essa biblioteca, e se começa a usar um termo, que é um termo, não é um conceito, é um termo, né, uma marca, vamos dizer, chamado Biblioteca Viva, que era um pouco um modo de falar sobre, bom, como é que nós... O que é essa biblioteca que nós estamos dizendo que tem que ser a biblioteca pública, né? A principal característica dessa biblioteca é um ovo de Colombo total, que é simplesmente tirar o foco do acervo e colocar o foco nas pessoas e na comunidade. É uma coisa absolutamente elementar, né? Mas que não estava acontecendo, né? E que, para fazer acontecer, não é tão simples quanto falar, né? Tem consequências práticas gigantescas, né? E que precisam ser assumidas, né? Porque senão vira só um discurso, né? Essa mudança de acervo para pessoas também implica numa mudança da ideia de difusão para a ideia de conexões, que foi uma ideia que você também explorou bastante aqui, né? Quer dizer, na verdade, a biblioteca se constrói como uma plataforma de conexões, como uma plataforma de encontros, né? Eu estava discutindo ano passado num congresso de bibliotecas públicas com um bibliotecário alemão mostrando um projeto feito pelo Norman Foster, que é um arquiteto mega, hiper, duper, upper, né? A biblioteca é linda, é um projeto de 1990, né? E a biblioteca é linda, você olha, maravilhosa, mas você sente que tem alguma coisa, é uma biblioteca universitária, tá? Não é pública. E o bibliotecário estava comentando, falava, na década de 90 a gente ainda tinha visão, mesmo as visões mais modernas de biblioteca universitária, eram visões de que as pessoas trabalham sós, de que as pessoas estudam sós, pesquisam sós, né? E a biblioteca refletia isso, como a maior parte das nossas bibliotecas reflete isso, né? São espaços para uma exploração solitária, né? Eu não sou contra a exploração solitária, aliás, eu adoro a exploração solitária, né? Mas uma biblioteca hoje é mais do que... Ela tem que ser isso também, ela tem que permitir essa exploração também, mas ela é mais do que isso, né? Então, isso é essa transição da difusão para as conexões, né? A biblioteca é local de encontro, né? Dando uma fuçada, isso aqui é acho que dá para enxergar. A gente tem usado isto um pouco para tentar descrever o que a gente está vendo em bibliotecas públicas acontecendo no mundo todo. Quer dizer, a gente vê as bibliotecas públicas que estão cumprindo esse papel, o que elas têm em comum, quer dizer, o que elas têm apresentado que são características comuns, né? Isso aqui isso é observação, é um exercício de observação, tá? A primeira coisa é que a biblioteca pública se propõe como local de construção autônoma de conhecimento, diferente de uma biblioteca universitária, que está ligada a cursos, né? A cursus, o termo latino que indica um curso, um caminho a seguir, né? Então, ela se oferece como um instrumento de construção autônoma do conhecimento. O que quer dizer isso, né? E aí eu começo a pensar, por que, por exemplo, as bibliotecas públicas foram o primeiro lugar público, equipamento público, preocupado em prover acesso à internet quando a internet surgiu? Porque a internet
é ferramenta para a construção autônoma de conhecimento. Né? Por que as bibliotecas públicas aparecem como o primeiro lugar onde os Fab Labs, os espaços makers surgem? Estou falando de coisas que acontecem lá fora. Né? Porque elas se oferecem como espaços de construção de conhecimento. Por que nós vemos hoje, para ir para exemplos mais próximos e mais interessantes, você vê, por exemplo, na Argentina, como a gente viu no seminário, o Abel estava no seminário em que estava o pessoal da Conabip aqui, com uma biblioteca rural de sementes, né? Porque estava ligada, não é porque algum burocrata pensou que essa ideia seria genial, mas é porque essa era uma questão, a questão das sementes naquela comunidade, do domínio sobre sementes que existia e de como fazer andar, né, proliferar em sementes naturais, né, e como a biblioteca podia ser um espaço para discussão dessa questão, né, e acaba se transformando num repositório de sementes também. Né. Então, o agricultor vai lá e pega sementes e uma biblioteca de sementes. Nós temos, no último seminário, nós tivemos uma biblioteca do Ceará que apresentou um trabalho espetacular, maravilhoso, né, com a biblioteca ligada aos produtores, aos pequenos produtores rurais locais, também tentando definir como eles conseguiriam sobreviver diante vamos dizer, das pressões de mercado que estavam acontecendo e tal, e fazer da biblioteca um centro de difusão de conhecimento, de plantio, por exemplo. Né? Mas também de literatura, também da herança cultural própria, né? Que é a fonte da literatura. Né? Porque a gente fala de literatura, a gente fala muito de leitura, mas literatura começa como literatura oral. Né? Começa como... Então, também ligada a essa questão da reprodução da herança cultural, da literatura oral, e a partir daí incorpora a literatura escrita e por aí vai. Né? Então, tudo isso tem a ver com essa ideia da construção autônoma de conhecimento. Né? A segunda questão que a gente vê nas bibliotecas todas é a questão da palavra, da literatura. A biblioteca se entendendo como a casa da palavra. Né? Mas não é a casa que provê a palavra. É a casa que oferece a plataforma para que a palavra se manifeste. Né? Essa ideia traz alguns valores da literatura que são valores maravilhosos. Nós tivemos uma vez o Cristóvão Tesa num dos nossos seminários, né? Estava cheio de educador, de bibliotecário e tal, e ele fez uma declaração que deixou a turma meio... Ele falou, olha, eu queria dizer antes de mais nada que a literatura não está a serviço de nada, e não está a serviço da educação. E aí deu aquele... E falou, olha, a literatura está única e exclusivamente a serviço da liberdade. Se a gente pode dizer que ela está a serviço de alguma coisa, é disso. Né? A literatura... E assim deve ser a biblioteca pública. Né? Emulando esse aprendizado da literatura. E nós vamos ver, por exemplo, as bibliotecas americanas, quando baixa o ato patriótico, é a primeira instituição pública que se rebela contra o ato patriótico, que se recusa a fornecer as informações de seus associados aos poderes constituídos para perseguir cidadãos ou para fazer investigações, ou seja lá o que for. Né? Isso é um valor da biblioteca pública. Né? Eu não estou dizendo que toda biblioteca pública subscreve esse valor. Nós conhecemos muitas bibliotecas públicas que não subscrevem esse valor. Mas, idealmente, é um valor da biblioteca pública. E isto vem da Casa da Palavra. A Casa da Palavra, claro, incorpora também as questões que a literatura também traz e que são maravilhosas, que é a questão da experiência da diversidade. Assim como Ramon Salabarria, do México, esteve aqui com a gente e falou isso. Né? Falou, assim como a literatura, a biblioteca é o local para a experiência segura da diversidade. É um local para a gente experimentar a diversidade, para a gente viver a diversidade, para a gente entrar em contato com o diverso. Né?
Você falou, esse desafio eu achei lindo, quer dizer, o primeiro desafio de leitura ser, vamos ler sobre o que é estranho, sobre o que nos é estranho, sobre o que me é estranho, né? É um projeto maravilhoso, né? Então, este é um valor que vem com a Casa da Palavra, que deve ser abraçado pela biblioteca pública, né? Também o compromisso com a imaginação, com a ficção, né? E com o conhecimento, com conhecer outras coisas, além de mim, né? Por outro lado, a literatura também, como a biblioteca, traz o valor de se projetar para dentro, né? Eu me projeto, eu experimento a diversidade, mas eu também experimento para dentro, né? Isso é uma missão maravilhosa, né? Por fim, quer dizer, a biblioteca surge como praça cultural, né? Eu vou ter que encerrar, que a Amanda já me sinalizou. Então, a biblioteca como praça cultural, o que significa isso? Significa a biblioteca se oferecer como plataforma, como construção autônoma do conhecimento. O que a biblioteca tem que oferecer são espaços para conexão, ferramentas para conexão, né? Como Casa da Palavra, espaço para pronunciamento, para discussão, para o debate, né? E, como praça cultural, espaço para qualquer manifestação. Quer dizer, a biblioteca vira uma plataforma, vira a ágora que ela deveria ser, né? Tem um último conceitinho, que é esse do terceiro lugar, que é, na falta de outras coisas, a biblioteca pode ser tudo ou mais. O que significa isso? Significa que enxergar na biblioteca uma pessoa dormindo é um uso legítimo da biblioteca, né? Uma pessoa espairecendo, ou que veio à biblioteca porque gosta da vista, né? É um uso legítimo da biblioteca pública, né? Então, essas são as ideias e a gente, pelas quais a gente tem que brigar. Nós, há 2 dias atrás, o Estado de São Paulo, para encerrar, publicou uma matéria alusiva a esse workshop, com uma entrevista com o Gonzalo, que está aqui com a gente, né? E o Gonzalo conta nessa matéria, eu vou fazer um pequeno, furar um pouquinho aqui, mas ele faz uma frase que me parece uma frase definitiva para quem está pensando em biblioteca e está tocando biblioteca hoje, que é: a biblioteca que ficar esperando alguém ir lá para pegar um livro, vai morrer. Se é que já não morreu e ainda não percebeu. Ela vai morrer. Essa biblioteca está em extinção. Ela vai acabar, né? A gente precisa sair do cercado mesmo, né? Recado anotado, Bel. A biblioteca pública tem que sair do seu cercado, né? Tem que se relacionar.